Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de probabilidade estatística. Agora, essa videoaula será realizada a terceira parte da estatística descritiva. Então, nós vamos falar um pouco sobre tabelas de frequências e representação gráfica para as variáveis quantitativas contínuas, não é? O que acontece então, pessoal? As variáveis contínuas, elas diferem um pouco das quantitativas discretas na sua representação gráfica, né? E por que que isso acontece? Porque, em geral, essas variáveis, ela tem seus valores definidos, né, num subconjunto dos números reais, ou seja, num intervalo da reta real, né? Então, por esse fato, o que acontece? Muitas vezes, né, os valores observados então das variáveis contínuas, elas apresentam uma frequência de pouca repetição, né? Então, cada valor observado se repete muito pouco e às vezes nem se repetem, né? Às vezes raramente se repetem, tá? Isso aí não é uma regra, mas em muitas situações isso pode acontecer. Então, se nós voltarmos para o exemplo 2, vamos voltar então para o exemplo 2. Qual era o exemplo 2, pessoal? O exemplo 2 era aquele exemplo que nós falamos nas aulas anteriores sobre a variável de interesse, que era a viscosidade, né, de um processo químico em batelada. Então, nós temos esse aqui são os nossos dados provenientes desse experimento, né? Então, nós observamos aqui que nós temos 3 vezes 6, né? Nós temos 18 dados, então N, o tamanho da nossa amostra, é igual a 18. Nós observamos que esses valores estão dentro de um subconjunto dos números reais, não é? Então, a viscosidade é classificada como uma variável quantitativa contínua, né? Pois seus resultados podem ser classificados lá no subconjunto da reta. E, além disso, vejam só, pessoal, a gente pode perceber que os valores aqui eles não se repetem nenhuma vez, né? Então, realizar uma tabela de frequência nos moldes que nós vínhamos trabalhando, né, como foi o caso lá do exemplo de número de filhos, perde um pouco de sentido, porque cada um desses valores observados vai ter como frequência absoluta igual a 1, né, porque ele só se repete uma vez. E, no final das contas, nós ficamos um pouco sem informação, né? A gente não tem muita informação do que retirar nisso, né? Fica muito impreciso. Então, uma ideia para tentar, uma alternativa para tentar solucionar esse problema foi o quê? Trabalhar, então, ao invés da gente estudar quantas vezes, né, cada valor observado se repete, a ideia então é a gente construir intervalos, né, ou classes do que a gente vai chamar de frequências, né, e a partir dessas classes, né, que são intervalos dos valores aqui dos dados, né, sendo que todos os dados vão estar em algum dos intervalos que nós vamos construir, né? Então a ideia é a gente realizar então, a gente contabilizar então o número de dados, né, o número de valores observados que estão dentro de cada classe ou de cada intervalo, né? Então, dessa forma, nós podemos perder um pouco de precisão, né? Mas nós temos então alguma informação dentro de um limite, de uma faixa especificada, né? Então, essa que é a ideia. A ideia, então, é construir intervalos e estudar as frequências para cada intervalo agora, não mais para cada valor observado. Por quê? Porque os valores podem não se repetir, né? Então, isso faz mais sentido numa variável contínua, né? Já que a gente sempre trabalha no intervalo dos números reais, tá? Então, para isso, para construir essa tabela de frequências, existem várias metodologias, né? Existem várias metodologias aqui dentro da estatística descritiva. O que nós vamos utilizar é uma metodologia chamada método da raiz, tá? Ficar somente nesse, né? Se fosse um curso de estatística descritiva para estatísticos, com certeza nós abordaríamos outras metodologias, né? E discutiríamos mais a fundo essa ideia.
mas para um curso de estatística básica em geral, né, para cursos de graduação em geral, em engenharia, ciências exatas e até mesmo outros tipos de áreas, é interessante, né, nós somente resolvermos esse problema aqui. Tá? Então nós vamos tentar construir uma tabela de frequência para esse conjunto de dados aqui, né? E a partir do método que nós vamos tratar como método da raiz. Então vamos lá ver o que se trata esse método da raiz, né, pessoal? Bom, o método da raiz ou da raiz quadrada, ele existe alguns passos, né? Em geral, a partir desses 3 passos nós podemos construir os intervalos. Porque uma grande pergunta que a gente pode ter num primeiro momento é: quantos intervalos nós vamos ter, não é? Natural se perguntar isso. E também qual vai ser a amplitude ou o comprimento de cada intervalo, né? A gente vai tentar então fazer com que cada intervalo tenha a mesma amplitude, ou seja, o mesmo comprimento, tá? Tentar deixar esses intervalos de forma homogênea, não é? Então, essa é uma grande pergunta. Então, a gente inicia esse método com esse primeiro item, que é o seguinte, é determinar o número de classes ou o número de intervalos, tá? Classes de frequência ou intervalos de frequência, pessoal, cada hora eu vou estar chamando de um jeito, mas são sinônimos aqui, tá? Então, é determinar aí o número de intervalos ou de classes que nós vamos chamar pela letra K, baseado no quê? Na raiz quadrada da quantidade de dados que nós temos. Então, seja n um número, né, a quantidade de dados ou o tamanho da nossa amostra. K será o quê? O número de classes ou intervalos. Então, nós obtemos K realizando a raiz quadrada de n, que é o número de dados que nós estamos estudando. Né? Evidentemente que muitas vezes esse valor não vai ser um valor exato. Né? Por exemplo, se você pegar um n igual a 25, tudo bem, a raiz quadrada de 25 é 5, então teriam 5 classes ou 5 intervalos. Mas se você pegar 20, já não vai dar um número exato. Então o que nós vamos... que a gente vai tomar aí como um protocolo, né? Nós vamos fazer o seguinte: toda vez que a gente extrair a raiz quadrada, nós vamos avaliar então, né? Se essa raiz quadrada não for um número exato, a gente vai avaliar para o número inteiro mais próximo. Então, por exemplo, você extraiu a raiz quadrada e o K foi igual a 4,8. Então, 4,8 está mais próximo de 5 do que de 4. Não é? Porque o número de classes tem que ser um número inteiro, né? Um número natural. Não existe 4,8 intervalos. Ou existe 4 ou existe 5. Então, o 4,8 está mais próximo de quem? Do 5. Se fosse um 4, a raiz quadrada desse em 4,2, nós aproximaríamos para 4, tá certo? Então, essa que é a ideia. Né? Após determinar o número de classes, a nossa ideia é determinar o comprimento ou amplitude de cada um desses intervalos. Não é? Então a gente já sabe, vamos supor, eu tenho 6 intervalos. Agora é tentar determinar qual é a amplitude ou um intervalo ou o comprimento de cada intervalo, que vai ter o mesmo tamanho. Né? Então, essa amplitude ou esse comprimento vai ser chamado pela letra C, que é dado por essa razão. A razão entre A, que é a amplitude dos dados, ou seja, é o valor, o maior valor dos nossos dados, ou seja, x max, menos o menor valor dos nossos dados, o x mínimo, né? Então, se você tomar o maior valor dos dados menos o menor valor dos dados, nós temos o comprimento aí desses dados, ou a amplitude dos dados. Né? Então, o comprimento de cada intervalo vai ser a razão entre a amplitude dos dados dividido por k menos 1. Né? Então, k sendo o número de classes menos 1. Ok? A partir do momento que nós já temos, então, o número de classes e o tamanho, né, basta o quê? Basta a gente definir a primeira classe ou o primeiro intervalo. Porque como os outros intervalos terão o mesmo comprimento, se nós soubermos quem que é a primeira classe, nós vamos conseguir, então, construir as dos demais. Né? Então, a primeira classe, ou o primeiro intervalo, ela é definida dessa forma. Ela tem um LI, que é o limite inferior do intervalo, e um LS, que é o limite superior. Então, assim, cada classe
vai ser sempre formada dessa maneira. Ela vai ser fechada, então, no limite inferior e aberta no limite superior. Então pode ter essa representação de intervalos ou essa representação aqui, ou essa notação, em que tem o lado que tem essa barrinha indica que é um intervalo fechado no ponto, né, do limite inferior, e onde não tem a barrinha significa que o intervalo é aberto no caso do limite superior. Ok, pessoal? E como que a gente determina, então, quem que é o limite inferior e superior de cada classe? Ora, é muito simples. A gente considera, então, que o limite inferior é quem? A gente vai tomar, então, o menor valor dos dados sendo o ponto médio, né? Lembra que o que é um ponto médio na matemática? É aquele ponto que divide o intervalo em dois segmentos iguais, não é? Em duas partes iguais. Então, o LI será o menor valor dos dados, que vai servir como o ponto médio, subtraindo o quem? Subtraindo o comprimento de cada intervalo dividido por 2. Né? E o limite superior é a mesma ideia, só que ao invés de subtrair, você vai somar. Então, você vai tomar o menor valor dos dados e somar C sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a ideia aí. E aqui está a notação, né, pessoal? A gente usa essa notação dessa primeira linha aqui. Ou seja, fechado num ponto A, aberto num B, que é a mesma ideia que nós vamos usar mais frequentemente, fechado em A aqui, né, e aberto em B. E claro que o próximo intervalo tem que começar como? Fechado em B, e aí vai até um C, e o próximo de um fechado em C e até um D, e assim sucessivamente, tá? Então vamos ver como que fica isso no exemplo da viscosidade, né? Então no exemplo da viscosidade, nós temos aqui, observa então que o n é igual a 18, né? Então vamos tirar aí a raiz quadrada para encontrar quantas classes a gente vai estudar. Então a raiz quadrada de n, no caso de n igual a 18, é 4,242 né, e assim por diante. Observa que 4,2 está mais próximo de que valor inteiro? Está mais próximo do 4 do que de 5, não é? Então, nós tomamos, então, K igual a 4. Ou seja, nesse estudo, nós vamos construir, a nossa tabela de frequências terá, então, 4 intervalos ou classes de frequências. O próximo passo é determinar o comprimento ou amplitude de cada um desses intervalos ou de cada uma dessas classes. Então, primeiro a gente determina a amplitude máxima dos dados. Né? A gente pode observar lá nos dados que a amplitude máxima, né, o maior valor dos dados é 4,6 e o menor valor dos dados é 1,570. Né? Então, a gente tem aqui, ó, C igual a A sobre K menos 1, 4,6 menos 1,570, dividido por 3, né, porque é o K, né, nosso resultado final, 4 classes, menos 1, dividido por 3, e fazendo essa continha, a gente acha 1,01. Tá? Então, aqui é importante a questão de aproximação. Né? Dentro da estatística descritiva, a gente não leva muito em consideração o algoritmo significativo. Né? Então, a gente vai no seguinte sentido. Né? Se os dados têm até 3 casas decimais, então a gente pode aí aproximar os resultados até 3 casas decimais. Tá? Se apresenta 2 casas decimais, até 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, nesse exemplo, cada amplitude, né, a amplitude de cada intervalo é 1,01. Agora, a gente vai então determinar a primeira classe. A primeira classe tem um limite inferior, né? Basta encontrar então esse resultado e esse. Aí a gente sabe qual que é o intervalo, não é? Então o limite inferior é o que? É o menor valor dos dados menos C sobre 2. E o limite superior é o maior valor dos dados mais C sobre 2. Então o limite inferior é o que? 1,570, que é o menor valor dos dados, menos 1,01, que é o comprimento C, dividido por 2. Fazendo essa continha, nós temos que o limite inferior é 1,060. Né? E o limite superior é a mesma ideia, só que ao invés de subtrair, nós vamos somar. Tá? Então, realizando a soma, né, nós temos que o limite superior vai ser igual a 2,075. Então, nesse sentido,
nós temos o quê? Que a primeira classe é representada por essa variação aqui, ó. Ela vai de 1,065 até 2,075, né? Então, nós temos que a primeira classe vai ser indicada para nós dessa maneira aqui, tá? Então, é claro que ela é fechada, né? Esse intervalo é fechado no ponto 1,065 e aberto no ponto 2,075. Como é uma variável contínua, ou seja, não tem nenhum ponto, nenhum furo, né? O que a gente vai fazer? O início da segunda classe será pelo valor que terminou a classe anterior. Então, a gente inicia a próxima classe em 2,075, porém fechado nesse ponto, né? E vai até onde? Ora, vai até o valor, né, de 1,01, ou seja, você vai tomar esse valor 2,075, somar com 1,01 e obter o resultado aqui do segundo intervalo. Por que a gente toma 1,01? Porque 1,01 é o comprimento do intervalo. Toda classe ou todo intervalo vai ter o mesmo tipo de comprimento, né? Então, a partir disso, a gente consegue construir a tabela de frequências. Então, eu vou colocar aqui essa tabela construída e a gente vai tirar algumas observações, tá? Então, realizando a tabela de frequências, pessoal, olha aqui que a gente tem, ó. Então, a primeira classe é aquela que nós obtemos, né? 1,065 fechado nesse ponto até 2,075. Aí a gente vai para o próximo. Próxima classe inicia-se fechado nesse ponto, ó, fechado em 2,075. E aí nós vamos somar 1,01, que é o comprimento ou a amplitude do intervalo, né? Vamos somar esse valor, 1,01 mais 2,075, aí nós obtemos 3,085. A terceira classe a gente inicia, né, no 3,085, fechado nesse ponto, somamos mais 1,01 e a gente chega em 4,095. E assim nós vamos fazendo sucessivamente. Fazemos até quando? Ora, depende. Nesse caso, nós temos somente um K igual a 4, ou seja, um número de classes igual a 4. Então, nós temos 4 intervalos. Então, é importante, pessoal, que todos os dados estejam aqui dentro. Estejam desde o primeiro ponto aqui até esse último. Tá? Se não tiver, quer dizer que alguma coisa está errada. Né? Todos os dados que nós estamos estudando. Agora, a partir disso, nós vamos estudar então as frequências lá. A absoluta, a frequência relativa, a acumulada absoluta e a acumulada relativa. Então, eu só vou fazer nessa videoaula a frequência absoluta. As outras eu deixo para vocês tentarem resolver em casa, né? Tentar fazer as contas, resolver em casa, e os resultados já estão aqui que vocês podem conferir. Então, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que existem 3 valores observados de viscosidade que estão entre 1,065 e 2,075. Vamos ver, então, quais são. Então, voltando lá naquele conjunto de dados, ó, olha só o que a gente tem. A gente, então, tem 3 valores que estão entre 1,065 e 2,075. Não é isso? Vamos lá só voltar aqui para ver. Vamos voltar lá no histograma, pessoal, para a gente observar, né? Então veja bem, ó, nós temos então um intervalo que vai de 1,065 até 2,075. Então voltando nos dados, né, só vou fazer esse exemplinho aí para vocês, tá? Antes da gente continuar aí, né, com a restante da videoaula. Olha só, pessoal. Então, veja bem, ó, 1,570, 1,720 e 1,9 estão dentro da primeira classe de intervalos, que vai de 1,065 até 2,075. Já o quarto valor, né, que aqui está em ordem crescente, o 2 já não pertence. Esse valor vai entrar, então, na segunda classe. Né? E assim que a gente vai computando, ou seja, então a gente vai estudando as frequências agora, a gente vai contabilizando as frequências para cada intervalo. Então, no primeiro intervalo, esses 3 valores aqui indicam que existem 3 frequências, né, absolutas, no caso, naquela primeira classe. Tá? E isso a gente vai fazendo
para cada uma dessas classes, né? Então, ou seja, para a segunda classe nós observamos 6 valores, para a terceira nós observamos 7, para a quarta nós observamos 2. E claro que a soma de todas as frequências tem que dar o total de dados, o nosso N, que já era 18, tá certo? As outras frequências é a mesma ideia do que a gente fez lá no exemplo do número de filhos, né? Aqui nós vamos dividir, então, a frequência absoluta dividido por n, então esse resultado é 3 dividido por 18. A frequência absoluta a gente vai, acumulada, a gente vai acumulando as frequências seguintes, né, obtendo seus resultados, e a acumulada relativa, a gente vai dividindo essa frequência absoluta acumulada pelo total que nós temos. Tá? E aí nós completamos a tabela. Né? Então essa é a tabela de frequência para as variáveis quantitativas contínuas. Tá ok, pessoal? Bom, beleza. Então aqui nós temos a tabela, nós podemos tirar várias interpretações aqui, né? Como por exemplo, né, a boa parte a grande parte de viscosidade, né, está concentrada então no terceiro intervalo, né, ou seja, 38,9%, né, dos dados de viscosidade estão na terceira classe. A gente poderia falar que o máximo até 88,9%, né, de viscosidade está concentrada até o valor 4,095. Né? Então a gente pode estudar tirar várias interpretações, assim como nós tiramos lá no caso da tabela de frequências para a variável discreta ou para categorias. Né? Mas o interessante de construir a tabela de frequências é construir uma representação gráfica para isso. Tá? Esse que é o interessante. Então, qual é a representação gráfica para as variáveis quantitativas contínuas, principalmente? Né? Então, é o chamado histograma. Né? Então, o histograma é um gráfico, tá? É um gráfico que vai avaliar o comportamento de variáveis aí quantitativas, principalmente as contínuas. Né? Então, esse gráfico ele é realizado quando os dados estão agrupados, né, nessas classes ou nesses intervalos, e o histograma ele vai apresentar então as frequências das classes nas colunas. Né? Então a gente vai observar que esse gráfico vai ser formado por retângulos, em que a base do retângulo, né, lembrando um pouco lá de geometria, de área do retângulo, a base do retângulo vai ser representada pelo intervalo, pela classe, e a altura do retângulo vai ser representada pela frequência em cada classe. Tá? Então veja que existe uma diferença do gráfico de barras, porque o gráfico de barras nós tínhamos que cada valor observado representava uma barra. Aqui não, nós temos que um intervalo representa a base, então, de um retângulo. Né? Então aí sim nós podemos partir da origem, né? Nós vemos que o eixo da horizontal ou das abscissas, ele realmente representa uma quantidade de maneira aí, quantitativa. Né? Então, uma outra coisa interessante, pessoal, que não existe espaço entre as classes, entre os intervalos, tá? Então, uma grande diferença entre o gráfico de barras, que está associado a um valor observado de uma variável discreta ou a uma categoria, né, é que existe espaço entre as barras, porque, claro, você está avaliando cada uma desses valores ou dessas categorias separadamente. Já no histograma não, a variável ela é contínua, então existe uma continuidade, logo não pode ter espaçamento entre um retângulozinho e o outro, né? Então é assim que a gente constrói. Como que a gente vai construir? Da seguinte maneira, a gente vai tomar então o primeiro intervalo vai estar associado então à base de um primeiro retângulo, né? E com uma determinada altura, a altura do retângulo igual a 3. Para a segunda classe, nós temos uma outra base, né, e com uma altura igual a 6. Então, o que nós vamos observar? Que as bases desses retângulos, né, que são para construir o histograma, são sempre iguais. Por quê? Porque isso vem da nossa tabela de frequências, que considera que o comprimento de cada intervalinho aqui é o mesmo. Né? Então, nesse sentido, a gente constrói o histograma. E aqui está
o histograma dos dados, né? Bom, o histograma dos dados, observe que no eixo aqui das ordenadas, né, a gente pode representar a frequência absoluta ou a frequência relativa, tá, pessoal? Tanto faz. E no eixo das abscissas, nós temos aí os dados propriamente ditos, que estão dentro de um intervalo aqui, né, de valores, ou seja, é a própria viscosidade dada pela unidade de medida em Pascal vezes segundos. Então, olha aqui que a gente observa, né? A gente observa o seguinte, que a primeira base, ó, vai do 1.065 até o 2.075. E a altura, ó, uma altura igual a 3, né? Então, esse primeiro retângulo representa o retângulo da primeira classe com a sua altura, com a sua frequência. A segunda classe, então, ó, vai de 2.075 a 3,085 e tem uma frequência igual a 6, né? Então, nós marcamos 6 e construímos o retângulo. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Lembra que a gente discutiu que a grande maioria de dados estava concentrada, né, na terceira classe, no terceiro intervalo, que vai de 3,085 até 4,095, que possui uma frequência igual a 7, ou seja, 7 valores observados estão dentro desse intervalo aqui, né? E posteriormente nós temos então o último intervalo, que vai de 4,095 até 5,105, né? Então aqui está representado o quê? Somente dois valores observados que estão dentro desse intervalinho aqui. E aí nós temos o histograma, pessoal. Observa que a maioria se concentra aqui, né, entre 2,075 e 4,095. Né? Então a gente pode estudar, além de tirar essas informações de quais são os intervalos que estão mais concentrados, a gente conseguir visualizar isso, a gente pode observar qual que é o comportamento dessa variável, né? Então veja, como é o comportamento da aleatoriedade da viscosidade, né? Então a gente observa isso, que ela inicia-se com pequenos valores, né, mas nos extremos, e em geral ele se concentra em valores próximos talvez de uma média, né? Se a gente tem que calcular a média da viscosidade para verificar, mas parece que concentra mais numa região mais central dos dados, e depois ele também vai decrescendo num valor mais alto, né? Então, o interessante do histograma é isso. A gente consegue observar esse tipo de comportamento, algo que nós não conseguimos observar se olhássemos somente para a tabela de frequências, né? Então, a tabela de frequências mais a sua representação gráfica nos dá uma boa ideia de qual é o comportamento desses dados, nos dá uma ideia da variação que está acontecendo e também do comportamento dessa variabilidade, né? Concentrada mais na região central e menos nas extremidades, né? Isso acontece para todo o conjunto de dados? Não, mas para uma boa maioria isso é verdade, tá? Então a gente vai avaliando caso a caso, tá certo? Então, pessoal, essa é a primeira parte, a primeira ideia de estatística descritiva, né, que é o que? A gente saber construir tabelas de frequências e, a partir disso, construir uma representação gráfica para estudar o comportamento, né, desse conjunto de dados e tirar uma porção de informações. Observe que eu estou falando aí uma porção de informações. Agora, o que nós vamos estudar posteriormente é o seguinte: será que a gente consegue resumir mais ainda os dados? Será que a gente consegue resumir, por exemplo, os valores de viscosidade num único valor? Ou seja, a gente tem um único valor resumo que nos dá uma ideia que concentra toda a informação dos dados? O que vocês acham, né? Então isso fica para uma próxima aula, tá? Então na próxima aula a gente vai trabalhar com medidas chamadas de medidas resumo, em que nós conseguimos então reduzir a um único valor a informação dos dados e também conseguimos reduzir então valores para computar, para quantificar ou medir a variação, né, a variabilidade desses dados por meio de um único valor. Então a gente vai trabalhar isso de uma forma mais consistente a partir da próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, até mais e muito obrigado.